Então, dando sequência à minha análise política sobre o que aconteceu nas eleições, que ainda não terminaram, as eleições municipais, nesse domingo, terão um segundo turno em 37 municípios do Brasil afora. Eu quero aqui analisar também o papel da mulher, porque este ano teve uma novidade que foi uma coisa parecida com cota, né? Os partidos políticos foram obrigados a destinar determinadas verbas para as candidaturas femininas e também na proporcionalidade, ou seja, teria que lançar um número de mulheres. Para cada mulher me parecia que dava direito a 2 ou 3 homens. E nas eleições anteriores não havia essa obrigatoriedade, ou seja, nessa eleição de 15 de novembro que passou, havia a obrigatoriedade de termos candidatas mulheres. Isso foi possível notar na realidade porque todos os partidos tiveram mais mulheres concorrendo à Câmara de Vereadores. Mas também tivemos candidaturas femininas na chapa majoritária, que foi a Neuza que concorreu pelo PDT, candidata a prefeita. Tivemos a Elisa, né, no Patriota, compondo a chapa com o Aloysio, e a Daniele compondo a chapa com o Kleber. E aí nós podemos perceber que de uma frase que foi ficando famosa, que a mulher deve estar em todo lugar, inclusive na política. E de fato isso é uma realidade no século XXI, inclusive chegando à presidência da República com a nossa presidente Dilma Rousseff. E pelos países afora nós temos aí a ministra Angela Merkel na Alemanha, tivemos a Michelle Bachelet no Chile, a Cristina Kirchner na Argentina e tantas outras, né? Já no passado a Margaret Thatcher na Inglaterra. Enfim, a mulher realmente está ocupando o espaço na política, embora ainda em menor número, e por isso a razão de ter essa obrigatoriedade pela legislação eleitoral de que as mulheres deveriam se candidatar. E também na outra eleição teve impacto negativo quando se descobriu o famoso laranjal do PSL. O que é isso? São as chamadas candidatas laranjas. O PSL, né, sofreu uma denúncia através do ministro, inclusive do ministro do Turismo, que é o Marcelo, que inclusive responde perante a justiça porque ele era o presidente do PSL e ele escolheu algumas candidatas laranja, que, ou seja, fictícia, né, que na verdade colocou o nome para receber determinado recurso, que é o fundo eleitoral, e essas mulheres de fato não concorreram. Isso pegou muito mal e não é esse o caminho, a intenção não é essa. A intenção é que as mulheres realmente tenham um papel importante. E ao final da eleição nós tivemos a eleição apenas de uma vereadora, né, do PV, que vai ocupar a Câmara de Vereadores de Lafayette no meio de 12 homens. Ainda é muito pouco, percebe? E acontece que as 3 candidaturas das mulheres que colocaram na chapa majoritária, a Daniela, que foi vice na candidatura da chapa do Kleber, ela corresponde, ela é oriunda, né, do movimento comunitário. Mais comunidade, que era o slogan, é um trabalho bonito, ela é presidente da Famacol, é importante porque as associações de moradores, elas teriam a finalidade de trazer as reivindicações de cada bairro e com isso termos aí uma importância da participação popular através dos presidentes de bairros, mas parece que apesar de ter essas associações de bairros, não tem não é muito valorizada, né? As pessoas são presidente do bairro, mas não tem uma valorização do poder público. É uma intenção muito boa, mas que não tem essa representatividade ou essa significância que deveria ter. Mas, de qualquer maneira, a Daniela registrou isso como você ter um olhar diferenciado para associações de bairro. E ela se fez presente na chapa de vice-prefeita. Também a Elisa, que compôs a chapa do Aloysio, já é um outro perfil, que é um perfil voltado para o empreendedorismo, aquela política neoliberal, do Estado mínimo. Então, é o chamado, aí você tem os 2 polos, direita e esquerda. A esquerda que valoriza mais a interferência do poder público, né,
que é uma participação mais pungente da prefeitura, do estado, do governo federal na vida do cidadão. E o patriota tem exatamente o oposto, né? Que deveria menos a participação do Estado, ou seja, quase que um Estado mínimo que eles falam, né? Privatizar quase tudo. E nós tivemos também a Neuza Mapa, que não ficou muito claro, né? Assim, pelo menos para mim particularmente, em que situação que ela se encontrava. Eu entendi que a campanha da Neuza foi muito genérica e não foi possível perceber qual era o ideal, qual era a ideologia que a Neuza veiculava. Então, eu acho que a Elisa com a Daniela ficaram bem claro as posições opostas. E eu acho que a intenção de uma campanha eleitoral é exatamente essa, é passar para o eleitor qual é a ideologia dos partidos, ou pelo menos a ideologia das pessoas, já que o partido também está passando aí por uma fase de desinteresse, ou como se diz, não tem importância nenhuma se está afiliado a um partido ou outro. Isso é um problema sério no Brasil, porque o partido tem a responsabilidade de levar o programa, levar a ideologia. E política sem ideologia, não sei o que isso significa. Então, a tal ponto que hoje nós temos um presidente da República que não tem partido político. Isso é impensável em qualquer parte do mundo, nós temos partidos fortes, né? Isso é importante dizer que a democracia se faz com partidos fortes. E no Brasil, de tanto apregoar que o importante são as pessoas e não os partidos, essa ideia, na prática, é a ideia que está prevalecendo. Ou seja, prevalece hoje no Brasil a importância das pessoas e não dos partidos. E os partidos estão virando apenas mera figura, digamos assim, jurídica, né? Porque tem que ter um partido, tem que prestar conta, tem que ter uma justiça eleitoral. Então eu vejo que é um detalhe importante. Mas voltando às mulheres, eu acho que a participação política ainda em Lafayette é pequena. É preciso que, como tem mulheres em todos os setores, né? No comércio, no profissional liberal, na indústria, eu acho que ainda foi muito pequena a eleição das candidatas mulheres. É isso aí, meu recado, essa reflexão do papel da mulher na política brasileira e principalmente na política municipal, que acabou agora as eleições do dia 15 de novembro, que terminaram. Então, houve em Lafayette essa importância das mulheres participando das eleições.